Olá, queridos alunos do EJA 4, né? Eu sou o professor Regis, né? Professor de Geografia de vocês. Aquelas informações básicas que vocês já sabem, né? A visualização da nossa aula, ela fica melhor no celular no modo deitado. Se você botar assim, ele vai ficar menor a imagem. Você botando assim e regulando ele, a imagem vai ficar melhor para você assistir a aula, né? Assistiu a aula, o que é que você faz? Termina e vai o quê? Fazer as atividades. Bate a foto, né, e envia para o nosso grupo, né, de interação, sempre no período da noite, a partir das 18h30, tá certo? Todo dia da semana tem um professor de plantão. Os nossos plantões de geografia, história e formação humana são o quê? Na quarta-feira, tá certo? Aonde você pode entregar atividades, tirar dúvida, né? Qualquer tipo de ajuda, a gente está lá para ajudar vocês, tá ok? Bom, a gente vai continuar hoje falando sobre o continente americano, né? Como nós demos os primeiros passos na aula passada, a gente disse que fisicamente a gente pode dividir, né, a América em América Central, América do Norte e América do Sul. E nós aqui no Brasil estamos aonde? Na América do Sul, tá certo? A gente pode dividir pelo critério histórico-cultural em América anglo-saxônica, que é os Estados Unidos e o Canadá, e a partir do México descendo, pegando todo mundo, seria o quê? América Latina, né? Os países colonizados principalmente por portugueses e espanhóis, tá certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o processo de colonização da América, tá certo? Para a gente consolidar esse conhecimento em relação a este continente, né? O continente americano, tá ok? Vamos lá, vamos ao que interessa, né? Primeiro, os portugueses eles vão chegar aqui na América através daquele período da história chamado de quê? De grandes navegações. E o que eram essas grandes navegações, pessoal? As grandes navegações eram as potências europeias da época que saíam viajando pelo mundo em busca de quê? De riquezas, tá certo? Eles queriam encontrar matéria-prima. Então, dentro desse processo das grandes navegações, por exemplo, Portugal chega no Brasil e vai explorar o pau-brasil, o ouro, né, o café, né, tirar as nossas riquezas através desse processo das grandes navegações, tá certo? Então, a América, né, ela foi colonizada, né, pelos europeus, principalmente, né, com este período da história chamado de quê? De grandes navegações. Era a busca, né, dos países europeus por riquezas na América, tá certo? E juntamente com o processo de, das grandes navegações, né, tinha o famoso mercantilismo, né, que é a venda de produtos, né, que tinha o objetivo, né, de preservar as riquezas com a ideia de que o poder de uma nação era determinado pela quantidade de ouro e prata acumulado. Então, essas nações queriam porque queriam ouro e prata. Porque eu tendo muito ouro, muita prata, eu seria o quê? Uma grande nação. Então, o metalismo, né, é exatamente isso, né? É o acúmulo de ouro e prata para dizer que eu era bem rico, tá certo? E vejam, neste período existia uma lei, né, que na época eles chamavam Pacto Colonial, tá certo? Olha a coisa invocada. O que era o Pacto Colonial? Consistia na exclusividade comercial entre a metrópole e suas colônias, que eram proibidas de negociar com outros países. Então, por exemplo, aqui no Brasil, durante muito tempo, a gente só podia comercializar com quem? Com Portugal. A gente só podia vender, a gente só podia comprar, tá certo? Para Portugal. Então, pacto
colonial é exatamente isso, é esse contrato de exclusividade que nós tínhamos aqui no Brasil, aonde, né, o Brasil só poderia comprar o que Portugal mandasse para cá. E se nós tivéssemos produtos e países interessados nos nossos produtos, nós não poderíamos vender. Nós só poderíamos vender para quem? Para Portugal. A este processo, né, característico do mercantilismo, tá certo? Se chama o quê? Por o Pacto Colonial. E, infelizmente, a gente aqui no Brasil, a gente passou um longo período, né, tendo que obedecer esse pacto colonial, tá certo? Esse pacto colonial dava um lucro gigantesco para as metrópoles. Portugal ganhou muito dinheiro em cima do Brasil. Por quê? Porque garantia lucros, né? Por quê? Porque ele comprava mão de obra barata, né? E vendia os produtos elevados. Por exemplo, ele pegava aqui o açúcar brasileiro e vendia na Europa por muito mais caro. A gente não poderia vender diretamente aos países europeus. A gente vendia para Portugal e Portugal vendia para a Europa, né? Vejam aí a crueldade, né? Ou seja, aquela velha história, pessoal. Quem ganhava dinheiro era o atravessador, tá certo? Então vamos lá. Vamos aqui revisar bem rápido para a gente passar para a nossa próxima página. Então, com a chegada do português aqui na América, né, ele chega com o movimento das grandes navegações, né, e ele vai desenvolver o ideal de quem? Do mercantilismo, que é ganhar dinheiro, principalmente através de ouro e prata. Para isso, ele vai implementar a política o quê? Do pacto colonial. É a exclusividade deu como colônia, né, comercializar somente com a metrópole. Né, e isso vai garantir lucros estupendos à metrópole. Né, o grande exemplo que eu dei foi Portugal. Pegava o açúcar brasileiro, comprava uma mixaria e vendia na Europa a preço de ouro, pessoal. Bom, a primeira colônia europeia, tá certo? Aqui na América, tá certo? Foi em 1492, tá certo? Foi a ilha de Hispaniola, tá certo? Que hoje seria mais ou menos o Haiti e a República Dominicana. Esses países, Haiti e República Dominicana, eles ficam na parte central, né, da América, ou seja, na América Central. Depois, aos poucos, vieram outros colonizadores. E a América, ela é colonizada basicamente por dois grupos, os espanhóis e os portugueses. Mas também, tá certo? Vieram os ingleses da Inglaterra, né? Os franceses e os holandeses, tá certo? Mas a América Latina, tá certo? Ela é colonizada basicamente por quem? Por espanhóis e portugueses. Mas nós vamos ter lá no meio, né, colônias holandesas, colônias francesas, né? E lá em cima, na América anglo-saxônica, nós temos a Inglaterra, que colonizou quem? Os Estados Unidos, né? E lá no Canadá foram ingleses e franceses, tá certo? Então, se a gente perguntar em uma questão, cair em prova, né? Qual foram as nações europeias que vieram colonizar a América? Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda. Mais a Espanha, tá certo? Mas Portugal colonizou o Brasil, que o Brasil é o quê? Gigantesco, tá certo? Na verdade, né, nós vamos ter o Brasil como o único país da América que foi colonizado por ingleses. Mas o Brasil é tão grande, né, que é um destaque no continente. Mas a grande maioria, né, dos países colonizados na América foram de quem? De espanhóis. Né? As duas grandes exceções é exatamente o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses, tá certo? Bom, quando eles chegaram aqui, os europeus, nós tivemos dois tipos de colonização.
a colonização de exploração e a colonização de povoamento. Antes de eu explicar, você já deve ter uma ideia. Quando ele fala exploração, ou seja, não foi uma coisa boa. E colônia de povoamento já soa bem melhor. Pois é, né? Nós tivemos um modo legal, né, positivo, e tivemos um modo negativo. O modo positivo de colonização foi a de povoamento. O lado negativo foi a de exploração, que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá certo? Bom, as colônias de exploração, né? Elas foram implantadas na América Latina. Regis, o que é a América Latina? É a parte da América que foi colonizada principalmente por espanhóis e portugueses. Você pega ali do México descendo todo mundo. Ou seja, só não entra Estados Unidos e o Canadá. O resto, todo mundo é América Latina, tá certo? Qual é a principal característica? Né? Ela praticava a monocultura. Monocultura é o cultivo de só um produto. Por exemplo, aqui no Brasil, era só a cana-de-açúcar que se plantava. Realizada em latifúndios. Latifúndios são grandes propriedades, como produção de algodão, cana-de-açúcar, tá certo? O tabaco, a busca de metais preciosos, e com um único objetivo: pegar aquela produção e mandar para a Europa, mandar para a metrópole. E utilizava principalmente o trabalho escravo e de índios e de negros vindos da África, tá certo? Então, aonde aconteceu a colonização de exploração? Na América Latina, né? Lá eu praticava monocultura de um produto só. Podia ser o algodão, o cana-de-açúcar, o tabaco, tá certo? E tudo que eu plantava nas grandes fazendas, o grande objetivo era o quê? Mandar para a Europa, tá certo? E eu utilizava a mão de obra escrava de índios e dos africanos, tá certo? Então você vê que a colônia de exploração não era algo legal para o país e para as pessoas, mas foi bastante praticada. Aqui no Brasil, a nossa colonização foi uma colonização de quê? De exploração. Tivemos lá na América Anglo-Saxônica, que é os Estados Unidos e o Canadá, as colônias de povoamento. As propriedades eram pequenas, o trabalho era livre, tá certo? Não era escravizado, e o que se produzia lá era para vender dentro do próprio país, tá certo? Algumas propriedades já tinham alguns empregados assalariados, as pessoas que trabalhassem na fazenda de determinada pessoa, elas ganhavam dinheiro, não era muito, mas ganhavam dinheiro, tá certo? Existia uma liberdade econômica, né, para você produzir o que você quisesse. Você não tinha necessidade de mandar para Portugal a produção, tá certo? Então vejam, com a colonização de povoamento, o país se desenvolve, né? Porque o dinheiro arrecadado fica no país, diferentemente da colônia de exploração, que o objetivo era mandar todo o dinheiro, toda a produção para onde? Para a Europa, tá certo? Então, nós aqui no Brasil, nós tivemos uma colonização de exploração. Os Estados Unidos foi uma colonização de povoamento, tá certo? Então, repetindo, o que caracterizava as colônias de povoamento? Pequena propriedade, trabalho livre, a produção era para o mercado interno, existiam algumas propriedades que tinham o trabalho assalariado, né? Não existia a história do pacto colonial, né? Ela podia vender para quem quisesse, tá certo? Então, houve um desenvolvimento, tá certo? Econômico com vários países, tá ok? Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo hoje, né, sobre a questão da colonização, né, do continente americano. O que é que você faz agora? Você vai fazer as atividades, né, responde, bate a foto, envia lá para o grupo no dia certo, sempre na quarta-feira.
Deixa eu dizer aqui uma coisa, teve dúvida? Repete o vídeo, né? E logo abaixo aqui do vídeo, na plataforma, tem um texto. Você pode ler o texto, deve ler o texto, que vai lhe ajudar a responder as perguntas, tá ok? Então, até o nosso próximo encontro.